Avalie as afirmações a seguir e classifique em verdadeiro ou falso. A raiz quadrada de menos 1 é menos 1. Raiz quadrada, para quem não sabe, quando eu tenho a raiz de um número, é qual número, um outro número que multiplicado por ele mesmo dá esse valor. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. A raiz de um número negativo é um problema. Ele é um problema que corresponde ao conjunto dos complexos. Ele não corresponde aos conjuntos dos reais. Para quem não lembra, aquele conjuntão numérico ali, naturais, os racionais, os irracionais e assim por diante. Ele não pertence, ele pertence a uma classe numérica diferente. Por quê? Porque vamos supor que eu tenho a raiz de menos 4, por exemplo. Bom, 2 vezes 2 dá 4. E menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Porque eu estou fazendo uma operação de multiplicação em dois números negativos. Menos com menos dá mais, né? Quem lembra aquela regrinha de Fundamental 2? Menos com menos dá mais. Mais com mais dá mais. Menos com mais dá menos. E assim por diante. Basicamente, sinais opostos dão negativo e sinais iguais dão positivo. Logo, essa afirmação ela é falsa. Correto? Porque menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então, é impossível que a raiz de menos 1 seja menos 1. Vamos lá. Afirmativa 2. O inverso do oposto de 1/3 é menos 3. Então tá. Vamos por partes. O inverso do oposto. Vamos fazer o oposto de 1/3. O oposto de 1/3 é menos 1/3. Porque o oposto de um número. É só a gente lembrar, por exemplo, quando a gente tem alguma expressão negativa, por exemplo. Se eu tiver aqui menos 2 mais 4. O resultado disso aqui, que é 6, esse sinal me diz que o resultado disso aqui é o oposto do que ele quer. Então, se eu tenho, vamos imaginar, por exemplo, uma expressão aqui, x mais 2, por exemplo, ao quadrado. Se eu tiver um menos aqui na frente, eu quero o oposto de tudo que está aqui dentro. Então, é menos x menos 2 ao quadrado. A lógica aqui é a mesma, entendeu? Então, o oposto de 1/3 é menos 1/3. E o inverso de menos 1/3 é menos 3. Correto? Então aqui, essa afirmação é verdadeira. Deixa eu marcar aqui, falsa, verdadeira. Nessa segunda, precisa prestar atenção quando tem inverso do oposto, oposto do inverso. Porque você pode acabar se confundindo aqui. Você pode ler o inverso, por exemplo, e olhar para cá e ver que isso aqui não é um inverso, entendeu? E é só lembrar o que é inverso e o que é oposto. O oposto, por exemplo, o oposto de A é menos A. Correto? Inverso vem de inverter as bases. O inverso de B é 1 sobre B. O inverso de 2/3 é 3/2, entendeu? E assim por diante. E aí, como ele pediu o inverso do oposto, se fosse o oposto do inverso, ia dar na mesma coisa. Porque o oposto do inverso, eu ia fazer o inverso de 1/3, que ia dar 3. E o oposto de 3 é menos 3. Ia dar na mesma coisa.
Mas se ele falasse só o inverso de um terço, estaria errado. Mas não foi o caso. A dízima periódica 2,4444 corresponde à fração 4/9. Bom, aqui precisa entender o conceito de divisão, é uma questão bem simples. De cara já dá para saber que é falsa, porque vamos pegar aqui o 4 e dividir por 9, por exemplo. Aqui não tem um número que multiplicado esse 9 satisfaça, então você bota o 0, bota vírgula e você adiciona aqui. Então aqui vai ser 4, né? 9 vezes 4 é o mais próximo, que vai dar 36. 40 menos 36 vai dar 4. E a gente vai repetir isso aqui a vida toda. Então, a 4/9 corresponde à dízima de 0,4444 infinitamente. Então essa também é falsa. Vamos lá, a última. O número menos 7 nonos é maior que menos 1/4. Vamos montar uma reta numérica aqui. Aqui sendo 0, aqui o 1. Aqui estão os positivos. E aqui vem os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o menos infinito. Menos 7 nonos corresponde a menos 0,7. Dá um número grande, 777, mas a gente pode arredondar para 0,8, por exemplo. Mas pouco importa, a gente não está trabalhando com decimais tão precisos aqui. Então, o 0,7 ele vai estar bem próximo do menos 1 aqui. Aqui eu tenho menos 7 nonos. E o menos 1/4 é menos 0,25. Ele é uma parte de 4. Então, o menos 0,25 ele vai estar mais ou menos aqui. Vamos imaginar que isso aqui é metade, por exemplo. Isso aqui corresponde a 0,5. O 0,25 está aqui. Aqui a gente tem o menos 1/4. Bom, a afirmação diz que o menos 7 nonos é maior que o menos 1/4. Bom, essa afirmação é falsa. Por quê? Quanto mais eu ando para cá, com direção ao infinito negativo, os números vão ficando cada vez menores. E toda vez que eu ando para a direita, os números vão ficando maiores. É só a gente usar um pouco aqui do raciocínio. Por exemplo, 2 e 1, qual que é maior? O 2 é maior. E qual que é menor? 1 e 0. Qual que é maior? 1. Qual que é o menor? O 0. Menos 1/4 e menos 7 nonos. Qual que é maior? O menos 1/4. Qual que é menor? O menos 7 nonos. Então, essa afirmação também é falsa. Então ficou falso, verdadeiro, falso, falso. Resposta letra D. Nosso gabarito.